Olá, terceiro ano, professor Vinícius aqui. Eu espero que todos estejam bem e vamos para a nossa aula. A nossa aula vai tratar sobre a Primeira República no Brasil, do ano de 1889 a 1930. Então vamos lá. Quero começar com essa data, o 15 de novembro de 1889, feriado nacional até os dias atuais, é a data da proclamação da República. A proclamação da República nessa data é o resultado de um processo histórico-político de decadência da monarquia chefiada por Dom Pedro II, onde militares, a Igreja Católica, a elite agrária escravagista vão, de certa forma, ter uma série de insatisfações com o governo vigente. Os pilares da monarquia vão começar a se enfraquecer na segunda metade do século XIX por uma série de processos que, somados, vão levar ao processo de ruptura com a monarquia e a instalação da república. Veja, no caso dos militares, o desejo deles por reconhecimento político, reconhecimento da sua classe, indenizações que eles reivindicavam pós-Guerra do Paraguai. A Igreja Católica também requeria, por parte do Estado, uma maior autonomia. E a elite escravagista, a elite econômica, vai também querer o quê? Indenizações, principalmente por parte dos escravos que ela possuía e agora não possui mais após 1888. É por isso que essa elite vai se unir com força com os militares para, em 1889, elaborarem o processo de golpe militar, onde esse golpe vai acontecer no dia 15 de novembro e eu quero destacar o conceito de golpe militar. É a deposição de um governo pela força das armas. Portanto, os setores dos militares, do exército brasileiro, junto com a elite intelectual, econômica e política do país, vão se unir para deporem a monarquia. E vão conseguir, gente. É importante destacar que o povo, os analfabetos, os mais pobres, não participaram deste processo. Como disse o jornalista da época, o povo assistiu a tudo isso que é bestializado. O povo assistiu bestializado. Quer dizer que o povo é besta, gente? Não. Quer dizer que o povo não estava somente participando daqueles trâmites. Por quê? Porque a política não era um assunto que eles deveria ser pensado, avaliado. A política era assunto da classe econômica mais eminente na sociedade da época. Aqui eu quero ressaltar com vocês o primeiro período da República, é o chamado período da República da Espada. Por quê? Porque vão presidir o Brasil militares, não é? Marechais, generais, e são eles Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Primeiro você tem um governo provisório de 1889 a 1891, onde nós vamos ter Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, como sendo o primeiro presidente da República do Brasil. E é aqui que nós vamos ter o processo de formação dos símbolos da República, não é? A nova bandeira que vai ser feita, que tinha como lema a máxima de inspiração positivista, ordem e progresso. O hino brasileiro, que vai ser basicamente o que já era adotado no Império, e o herói que vai ser eleito por estes republicanos como sendo quem? Tiradentes. É por isso que até hoje nós temos no dia 21 de abril o feriado nacional do Dia de Tiradentes, eleito aí como herói republicano, como símbolo dessa república que quer se libertar do poder da monarquia dos portugueses, da dinastia dos Bragança. Pois muito bem, neste governo provisório vai se destacar um processo de crise financeira a partir daquilo que ficou conhecido como sendo encilhamento, onde nós vamos ter uma grande emissão em excesso de papel moeda, não é? Onde vai gerar inflação, vai ter também muita especulação por parte dos empresários, e o ministro da Fazenda vigente, Rui Barbosa, vai ter o processo, ou melhor, o plano econômico dele sendo frustrado. Isso vai acarretar para ele um processo de renúncia do seu cargo de ministro da Fazenda. Passemos então para o próximo slide.
Quero que você olhe comigo agora aqui esta imagem, esta pintura de Pedro Bruno de 1919, intitulada A Pátria. Perceba que esta alegoria faz referência ao contexto em que ela foi produzida, o contexto histórico, os processos iniciais de formação desta nova república. Daí a imagem trazer a figura de crianças, principalmente, para trazer essa ideia de um novo Brasil que estava nascendo. A bandeira, as novas ideias que iriam formar esse novo Estado Nacional. Pela imagem, nós podemos perceber que este novo Estado Nacional seria o progresso, seria o futuro da nação, iria trazer paz, harmonia, iria trazer um sentimento de maior esperança para todos. Daí a imagem de crianças sendo amamentadas, acariciadas, cuidadas. É um Brasil novo que está nascendo, marcado pela paz, pela harmonia e pelo sentimento de certeza de que esse Brasil vai progredir, vai crescer. Agora eu quero que você perceba a primeira Constituição da República, promulgada em 1891. Ela era uma Constituição que destacava o Brasil como sendo o quê? República Federativa. Então ela adota legalmente o federalismo. As antigas províncias vão ser transformadas em estados e cada um dos 20 estados da federação passam a ter autonomia para contrair empréstimos no exterior, ter forças militares próprias, as forças públicas estaduais, não é? Criar e cobrar impostos, ou seja, cada estado tem sua autonomia. A Constituição também estabelecia o Estado como sendo laico, ou seja, há uma separação entre a Igreja Católica e o Estado. Portanto, assuntos que antes eram relacionados à Igreja, como nascimento, óbito e enterro de mortos, eles passam a ser agora de responsabilidade do Estado. Os poderes passam a ser vigorar o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Extermina-se, portanto, o poder moderador da época do Império, não é? O voto. Quem poderia votar? Homens maiores de 21 anos e alfabetizados. O voto era aberto, ou seja, ele não era secreto. As pessoas sabiam em quem você votava, para quem você votava. Quem não poderia participar? A maioria da população, tá bom? Os analfabetos, as mulheres, soldados, religiosos não podiam votar. Ou seja, apenas uma pequena parcela da população exercia o direito civil político de votar. Então a cidadania era limitada. A Constituição também estabelecia o território para a nova capital, não é? No Rio de Janeiro, Distrito Federal. Quero destacar, por fim, o governo de Deodoro da Fonseca, em 1891, que foi eleito indiretamente pelos deputados e senadores constituintes de 1891. Este governo de Deodoro da Fonseca vai ter uma série de crises políticas, porque ele vai se desentender bastante com os deputados e senadores da época. Muitos conflitos de interesses, muitos desentendimentos que vão resultar em uma renúncia de Deodoro da Fonseca ali nos primeiros 8 meses do seu governo, não é? Até uma tentativa de guerra civil foi instalada entre o exército, que apoiava Deodoro da Fonseca, e a marinha, que era contrária, opositora a ele, principalmente porque viam nele uma aliança muito grande ainda com monarquistas e um verdadeiro fracasso na economia. Então queriam depor Deodoro da Fonseca pela força das armas. Deodoro da Fonseca então renuncia para evitar ali uma guerra civil, um derramamento de sangue. Entra em vigor então o vice dele, Floriano Peixoto, que vai assumir como presidente da República. A Constituição de 1891, no artigo 42, é preciso destacar, afirmava o seguinte: em menos de 2 anos de mandato, se porventura o presidente ou o vice-presidente sair do seu cargo por qualquer motivo que seja, deve haver novas eleições. Entrava então aí uma questão: Floriano Peixoto legalmente poderia assumir? Não, não poderia assumir. Mas Floriano Peixoto queria o poder. Então ele vai se opor àqueles que querem depor ele do poder, gerando aí a segunda revolta da Armada. A Marinha vai querer depor pelas forças das armas Floriano Peixoto. Ele vai continuar vigorando no poder pela força das armas. Isso também vai acontecer na Revolução Federalista,
onde oligarquias do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina vão querer depor o presidente do estado do Rio Grande do Sul na época, Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos se alia a Floriano Peixoto e juntos conseguem depor estas forças opositoras. É aí que nós vamos ter outra guerra civil, que foi a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, que vai desenvolver também no Paraná e Santa Catarina em 1893 e 1895. Ficamos por aqui, um abraço e até a próxima aula.